Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faça o mesmo. Na semana passada vimos como essa história constrange a todos nós mesmos, sem exceção. Observamos que o exercício da misericórdia é um dever para o cristão, que assim deve superar as meras discussões teológicas, o que a gente vê muito em rede social hoje, para se engajar de forma prática na vida dos outros. Eu lembro o desafio que nós, Igreja do Caminho, tivemos para fazer a comunidade retornar ao encontro presencial pós-pandemia. Nós tivemos que ser firmes com algumas pessoas que imaginavam que a Igreja do Caminho iria existir em 2 modos, um o presencial e o outro o virtual. Eu cheguei a procurar algumas famílias para dizer a elas que era preciso retornar. Naquela época já tínhamos segurança para isso e tomávamos todos os cuidados para tanto. Mas eu percebi que aquelas pessoas queriam continuar numa vida virtual, cultuando virtualmente e se relacionando com os irmãos também de forma virtual.
E eu disse, essa não é a ideia da Igreja do Caminho, essa não é a ideia da Igreja de Jesus Cristo. E algumas dessas pessoas, inclusive, eu procurei e aconselhei a que então congregassem presencialmente perto de suas casas. E não fomos nós só quem passamos por isso. Muitas igrejas enfrentaram esse dilema. Vivemos uma sociedade do espetáculo, uma sociedade das curtidas, dos posts, da imagem. Ou seja, parece que Jesus aqui vê o cuidado para com os pobres. E imagine aqui todo tipo de necessitado, como esses da calamidade. Jesus vê esse cuidado como parte da essência daquilo que é ser cristão. E é por isso que muitas vezes nós, igreja, somos inquiridos para que prestemos conta do que estamos fazendo com as doações, dos bens emprestados. Por exemplo, os lava-jatos não nos foram dados, doados, foram consignados. Podemos usar, podemos utilizar, mas quem doou quer saber como foi usado, onde foi usado, de que maneira foi usado. Infelizmente, nessa crise, muitos oportunistas se apresentaram, donos de mercado, ladrões, traficantes, pessoas vendendo água doada. E nós somos informados o tempo todo desse tipo de coisa, fora o que a gente nem sabe. Mas aqui Jesus está dizendo que cuidar dos outros é da essência da fé cristã. Também vimos no domingo passado que o próximo a quem devemos ajudar é todo ser humano em necessidade, inclusive os nossos inimigos, aqueles que se fizeram inimigos da fé cristã. Todos. E eu fiz uma pergunta aqui no domingo passado, que eu não sei se todos percebemos o teor dela. Será que estamos preparados para não fazer distinção entre o pobre que merece e o que não merece? Porque essa é uma coisa que seguidamente acontece. A gente vê alguém e pensa, mas será que vai usar o dinheiro de forma adequada? Mas será que esse cara não é um preguiçoso? Pode ser. Pode ser um negligente, pode ser um malandro, pode ser um cara que vai comprar droga. E aí? Como que nós vamos ter elementos? Se pudermos ter esses elementos, melhor. Se não pudermos. Mas digamos que é alguém que vai usar aquele recurso de forma indevida. Eu não vou ajudar então porque eu vou sustentar aquela droga, vou sustentar aquela vida irresponsável. São perguntas que podem ser feitas. Por outro lado, o bem que o cristão faz, nessa hora, será que não tem algum valor, independentemente de quem é e qual é a situação da pessoa que recebe? São perguntas que precisamos nos fazer. Sabe por quê? Porque essa é a realidade dos nossos novos próximos no Brasil. Imigrantes, moradores de rua, flanelinhas. Vamos pensar nessa designação próximo e vamos imaginar quem são os nossos próximos aqui de Porto Alegre e Canoas, do nosso contexto social. Desejamos levar o Evangelho a esses próximos? Somente o ministério da Igreja de Cristo pode combater as raízes dos problemas sociais. Veja, eu não estou dizendo que Deus não tem outros caminhos e que bom que Ele tem para ajudar as pessoas. Aliás, eu repito aqui, que bom que Deus não dependeu da igreja para ajudar os calamitados. Porque ainda há quem acredita nisso, né? A grande mudança do Brasil virá pela igreja. Se for pelo Evangelho, as boas novas do Evangelho, ok. O problema é que às vezes a gente superdimensiona a nossa condição
e menospreza a complexidade da nossa realidade. Por que eu afirmo que o ministério da igreja pode combater as raízes dos problemas sociais sem que isso soe presunçoso e arrogante? Porque somente a igreja pode ministrar a pessoa integralmente. Ela vai chegar aqui, vai ganhar um cobertor, vai ganhar um abraço, vai ganhar uma oração, se possível, vai ouvir do Evangelho de Jesus. E ela vai perceber o seguinte, que ela não perdeu tudo se ela tiver Jesus. A gente tem que até cuidar com essa expressão, perdeu tudo. O que é tudo? Paulo disse, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Sério, cuide com essa linguagem. Isso não é minimizar quem perdeu muita coisa. Mas, meus irmãos, nós viemos para esse mundo nus e desse mundo nós vamos sair nus. A nossa riqueza é Jesus Cristo. E às vezes a gente se esquece disso. Perdeu tudo. Não quer dizer que a gente não vai chorar uma vida perdida no sentido terreno, não vai lamentar uma reconstrução necessária, muito dinheiro, muita dor, muita angústia, emergência hospitalar e aí vai, morte. Mas para aqueles que têm o Filho de Deus não há morte definitiva, há esperança sempre. Então, a igreja consegue enxergar esse cenário todo. Por isso que quando vocês enviam pessoas para cá para receber doações, a gente não quer só entregar a comida na mão da pessoa, a gente quer ter uma relação com a pessoa. Quer conhecer a pessoa, quer quem sabe acompanhar a pessoa, quer se envolver com a pessoa. Por isso que temos pedido, venha junto com a pessoa para quem você vai doar. Isso tem um impacto aqui nesse espaço. É diferente do que ser uma distribuidora de alimentos. Nós queremos ir um pouco além, se Deus permitir. E ministrar o Evangelho. Por que eu digo isso? Porque somente o Evangelho entende que foi o pecado quem nos arruinou individualmente e socialmente. O pecado é o causador disso aqui. Não podemos ser vistos pela ótica do individualismo, como faria um capitalista, e nem pela ótica do coletivo, como faria um comunista ou um socialista, mas sim como pessoas relacionadas com Deus. Essa é a antropologia bíblica, nós diante de Deus, e aí temos nossa identidade. Outras filosofias vão ter outras leituras de seres humanos, em contraste, em luta, em diferença de classe. Isso se chama uma antropologia. Antropologia vem do grego, anthropos e logia, quer dizer, quem é o ser humano? Muitas filosofias vão dizer, ele é a partir da luta que se estabelece entre fracos e fortes, ricos e pobres. A antropologia bíblica é o ser humano, é um pecador, criado à semelhança de Deus, mas que perdeu parte dessa imagem por causa do pecado, mas em Cristo é redimido e tem uma nova identidade. É com base nesse patamar que a gente dialoga e conversa com quem está no nosso entorno. Por isso que eu quero dizer, não porque a igreja em si seja melhor, mas porque a igreja recebeu essa revelação de quem nós somos, podemos ajudar melhor os nossos semelhantes. O intérprete da lei, queridos, quis aqui testar Jesus. Quis pegar Jesus numa armadilha, como registra o versículo 25. Provavelmente ele queria levar Jesus a dizer algo negativo sobre a lei. Ou, quem sabe, ele queria que Jesus minimizasse o papel da lei na salvação de um ser humano. Essa era a ideia do cara. Mas Jesus, por outro lado, também prepara uma armadilha para aquele homem. Mas é uma armadilha
de amor e misericórdia. Nosso Senhor pediu ao homem que lhe dissesse o que estava escrito na lei, e ele respondeu o que muitos escribas e mestres judeus acreditavam. Ou seja, que todas as regras da lei se apoiam basicamente em dois princípios. Primeiro, a lei exige mente e coração completamente submissos a Deus, concentrados somente nele. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Esse é o primeiro mandamento. Mente e coração inteiramente submissos a Deus e concentrados somente nele. E segundo, a lei exige que supramos as necessidades dos outros com a mesma presteza, interesse, força e alegria com que suprimos as nossas necessidades. Veja Levítico 19, versículo 18. Não procure vingança, nem guarde ira, estou voltando à lei, contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama você mesmo. Então, assim como você cuida das tuas necessidades, o convite agora é para você, da mesma forma, cuidar dos outros. Irmãos, que princípios importantes e fundamentais. Eles refletem a santidade de Deus e nossa dívida fundamental para com aquele que nos deu simplesmente tudo. O ar que respiramos, a capacidade de absorver esse ar, processar esse ar. Como nos deu tudo o que possuímos, tudo o que temos e somos, é de Deus e deve glorificar o seu nome. Depois que o doutor da lei apresentou essa síntese de amor e da justiça perfeitos, Jesus então responde no versículo 28. Uma resposta sempre desafiadora para nós. Faça isto e você viverá. Meus irmãos, qual foi a estratégia de Jesus aqui? Por que ele não disse, aceite-me como seu salvador pessoal ou algo parecido e você será salvo? Será que Jesus então está insinuando que as obras boas é que levam alguém a ser salvo? De jeito nenhum. Em vez disso, Jesus vira o jogo do doutor da lei. Quando analisamos individualmente os mandamentos do Antigo Testamento, vemos que muitos podem ser cumpridos. Tem gente que até hoje dá o dízimo rigorosamente, na vírgula. Tem pessoas que se habituaram com isso. Isso para elas é natural já. Elas podem até não estar bem, podem até estar fazendo isso sem o devido discernimento, sem alegria, mas elas habituaram-se a isso. Você está percebendo que, em tese, então, aparentemente elas estão cumprindo a lei. Será? Aparentemente, muitos dos mandamentos da lei podem ser cumpridos por nós. Porém, se analisarmos os princípios que fundamentam os detalhes e o estilo de vida que a lei realmente busca, nós vamos descobrir a nossa incapacidade de cumpri-los. E aí, tem que cair no sermão da montanha. Jesus então pega o que a tradição havia feito com a lei e dá o verdadeiro sentido de cada um daqueles mandamentos, como, por exemplo, amar o próximo. Chamar alguém de tolo não é amar o próximo. Adultério não é o ato sexual em si, mas é a própria vontade, o desejo impuro para com alguém fora do seu casamento. Uma coisa é a literalidade da lei, outra coisa é o sentido da lei, o objetivo da lei, para quem a lei aponta. E Jesus fez isso muito bem no Sermão da Montanha.
E por isso que os judeus acabaram tendo muito ódio dele. É como se Jesus estivesse acabando com a festa da estrutura de tradições construída até ali, que davam uma suposta garantia aos judeus, 613 princípios que os judeus guardavam no farisaísmo. Jesus vem e destrói a estrutura deles, porque todos eles eram superficiais, lidando com o exterior e não com o coração. Como Isaías disse, o povo honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. Então, quando a gente olha para a lei de verdade, amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos, a gente eu espero, conscientizado. Não conseguimos. Jesus mostra então àquele homem a justiça perfeita que a lei exigia, para que assim esse ser humano entendesse sua incapacidade de cumpri-la. Meus irmãos, deixa eu dizer assim, em poucas palavras, isso aqui que eu disse agora é o que motiva o nosso culto a Deus. Não é o que você faz. Não é o que você pode fazer. A consciência cultica que nós temos nesta manhã, que se dá por meio de Cristo, é exatamente de nossa incapacidade e necessidade da graça salvadora de Cristo, porque somos pecadores. Jesus queria convencer aquele homem do pecado. Na verdade, ele disse: meu amigo, eu levo sim a lei muito a sério, mais do que você. Estou aqui fazendo uma tradução livre. É verdade que somos aceitos por Deus se obedecemos perfeitamente a lei, mas estude a lei. Veja o que ela busca de verdade. Se você conseguir cumpri-la, você viverá. Mas se enxergá-la de forma clara, perceberá que a justiça que a lei exige tem que ser alcançada de uma outra forma. Esse é o ponto aqui. Que foi também a conversa de Jesus com o jovem rico. Não, Senhor, eu guardo toda a tua lei desde a minha juventude. No caso do jovem rico, a intenção de Jesus foi convencer o jovem do pecado. Marcos 10, versículo 19. Veja. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Guarde bem aqui agora. Ele, porém, contrariado com esta palavra, alguns vão pensar: puxa, que pena, um detalhe. O cara guardava toda a lei, só não quis vender os bens e dar aos pobres. O texto diz que ele se retira triste porque era dono de muita propriedade. Meus irmãos, o jovem rico alegou ter sempre obedecido à lei até Jesus lhe dizer que abrisse mão de toda a sua riqueza e o seguisse. Isso nada mais era do que uma exposição do primeiro mandamento. Jesus estava perguntando: você está disposto a perder tudo, se necessário, para ter comunhão comigo? Você nunca terá outros deuses além de mim, verdadeiramente? Jesus estaria perguntando. O jovem rico, então, vai embora triste. Meus irmãos, eu pergunto: será que Jesus pegou pesado ou foi exigente demais? Especialmente nesse tempo da igreja, quantas são as vezes em que algumas igrejas são vistas assim: pegou pesado demais, pastor. O senhor foi duro demais. Jesus pegou pesado demais? De jeito nenhum. O evangelho é o evangelho do reino, e a menos que entreguemos o coração ao rei Jesus,
não o teremos entregado de verdade. Apenas mudaremos de ídolo. Você está entendendo? O ministério de misericórdia tem um custo e o nosso desejo de exercê-lo é um sinal decisivo de nossa submissão ao senhorio de Cristo. O problema não é com o pastor, não é com o líder, não é com o irmão que cobra você para você ajudar. O problema nosso é com Deus. Por favor, entendamos isso. Você não tem que fazer para mostrar, apresentar ou prestar contas a uma pessoa. O que Deus quer fazer nessa situação toda é uma leitura e te ajudar a ler junto. Eu acho muito engraçado às vezes as desculpas. Eu estou com 51 anos. Eu acho engraçado a maneira como as pessoas... não pude, não posso, não fui. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Evidentemente que há coisas que acontecem. Legítimas, inclusive. Para isso que temos uma equipe. Mas outra coisa é você não ter Jesus como Senhor e dono da sua vida, e aí você fica à mercê dos ídolos do momento. Estou afim, não estou afim, hoje eu não quero. Porque você é o dono da sua agenda, você é o dono de si mesmo, então você só vai servir quando tudo na sua concepção estiver favorável. Significa quase nunca. Eu estou colocando aqui esse tema de uma maneira bastante clara a respeito desta história, a partir das palavras de Jesus. O Evangelho é o Evangelho do reino, do governo. E a menos que entreguemos o coração ao rei desse governo, que é Jesus, nós não o teremos entregue de verdade. Por isso o ministério de misericórdia tem um custo e o desejo de exercer esse ministério é um sinal decisivo de submissão ao senhorio de Cristo. Meus irmãos, em Lucas 10, Jesus também procura levar o doutor da lei à desesperança. Desesperança de ser salvo pelo próprio esforço. Só que dessa vez, nesse caso aqui da parábola do bom samaritano, Jesus volta o foco para o segundo mandamento e não para o primeiro. Por que Jesus acha necessário fazer isso, é a pergunta. Para que venhamos a nos dar conta. Para receber a misericórdia de Deus, devemos desistir dos nossos esforços morais. Nathan Cole, um lavrador que se converteu na década de 1740, descreve com clareza o que aconteceu naquele dia em que ele ouve uma pregação de George Whitefield, nos seguintes termos: a pregação dele feriu o meu coração. Pela graça de Deus, meu alicerce desmoronou. A pregação foi ofensiva. Mas percebi que minha própria justiça jamais me salvaria. Percebi que a minha própria justiça jamais me salvaria. O perito da lei deveria ter reagido da mesma forma. Ele poderia ter dito: entendi. Como então alguém consegue ser justo diante de Deus? Ele poderia ter perguntado. Jesus então responderia: somente pela misericórdia de Deus. E a misericórdia divina é bem simples. Devemos entender que somos pobres, miseráveis e falidos diante de Deus. E mesmo quando nos apresentamos diante dele com as melhores obras que podemos reunir, somos semelhantes a mendigos vestidos de trapos. Isaías capítulo 64, versículo 6. Todos nós somos como o imundo.
E todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como uma folha e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Meus irmãos, mas em Cristo Deus nos provê justiça. Romanos 3, versículo 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Acabei de falar isso. A lei expõe minha incapacidade. A justificação pela fé em Cristo mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Qual é essa justiça? A justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem. Veja que boa notícia que nós temos nesta manhã. Não depende do que fazemos, e nem do melhor do que fazemos. E nem se limpássemos todas as casas da região sul. Ainda assim não seria suficiente. Não há como pagar desta forma. Meus irmãos, Cristo nos provê justiça. Mas Cristo também nos provê riqueza, que vem diretamente da conta do seu Filho, que se tornou pobre por meio do sofrimento e da morte para que fôssemos ricos. 2 Coríntios 8, 9. Texto importante em nossos dias, porque vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Vocês se tornassem ricos. Talvez ninguém entendeu isso com mais clareza do que John Bunyan, cuja conversão ele descreve desta forma, preste atenção, porque ela é comovente. Certo dia, essa verdade alcançou a minha vida, ele relata. Tua justiça está no céu. E pensei, com os olhos da alma vi Jesus à direita de Deus, bem ali, com a minha justiça. Assim, não importava onde eu estivesse ou o que fizesse, Deus não poderia dizer que exigia justiça de mim, porque ela estava bem diante dele. Mais ainda, entendi que não era o bom estado do meu coração que aprimorava a minha justiça, nem era o seu mau estado que piorava a minha justiça. Pois minha justiça era o próprio Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, ele relata, se romperam os grilhões de minhas pernas. Pensei, Cristo, não havia nada a não ser Cristo diante dos meus olhos. Agora eu podia olhar de mim para ele e concluir que todas as misericórdias de Deus eram como os trocados e centavos que os homens ricos carregavam na carteira, enquanto deixavam seu ouro guardado em casa no cofre. Eu sabia que o meu ouro estava em casa, no meu cofre, em Cristo, o meu Salvador e Senhor. Ora, conclui ele, tudo é Cristo, toda a minha justiça, toda a minha santificação e toda a minha redenção. No entanto, o doutor da lei tomou outro caminho. Ele se opôs a Jesus. Ele não queria reconhecer que era pobre espiritualmente, falido. É evidente que o homem sentiu a pressão do argumento de Jesus. Porque o texto diz, versículo 29, que ele queria se justificar. E querendo fazer isso, pergunta a Jesus, quem é o meu próximo?
O que ele estava então tentando fazer? Ele queria que Jesus definisse o segundo mandamento de tal forma que as suas exigências se tornassem passíveis de serem alcançadas. É o que a tradição dos fariseus fazia. Organiza a lei para dar conta, para a gente dar conta de cumprir ela. Adapta ela. Torna ela cumprível, realizável. Jesus, porém, responde com uma parábola que explica, então, o segundo mandamento. Ele nos mostra a extensão e a essência do amor que Deus exige. E aqui, meus irmãos, todos nós ficamos despidos. De fato, a história tal como é contada nos deixa assustados. Não podemos nos esquecer do contexto da parábola do bom samaritano, ou cairemos facilmente no moralismo. Tu tem que ser que nem o bom samaritano. Não está sendo. Começamos a cobrar uns aos outros. Olha lá o bom samaritano. Nem povo era e acabou constrangendo quem era povo. Jesus não está dizendo que seremos salvos se imitarmos o bom samaritano, embora esteja claramente nos mandando seguir o seu exemplo. Ao contrário, Jesus procura nos tornar humildes quando mostra o amor que Deus requer, de modo que fiquemos desejosos de receber o amor que Ele oferece. Repita essa frase. Jesus procura nos tornar humildes quando mostra o amor que Deus requer, de modo que fiquemos desejosos de receber o amor que Ele oferece. Meus irmãos, a parábola conta a história de um samaritano que encontrou um judeu que fora agredido e roubado. O samaritano ofereceu proteção física, inclusive contra outro ataque, talvez. Cuidados médicos, transporte, ajuda financeira. Em resumo, supriu todas as necessidades físicas e financeiras do judeu ferido. Se Jesus não tivesse contado essa história, quantos de nós não estaríamos nos esquivando de amar o próximo? Porque falar isso assim em termos abstratos é simples. Pastor, eu sei os 2 mandamentos, amar a Deus sobre tudo e amar o próximo. E a lei se resume nisso. O que é amar a Deus sobre tudo e o que é amar o próximo? Essa história é fundamental. O doutor da lei chamou a tudo isso de misericórdia. O próprio doutor da lei, no versículo 37, ele se dá conta de que aquele auxílio foi um ato de misericórdia. Essa parábola de Jesus foi registrada para descrever o amor cristão por nossos semelhantes. A resposta de Jesus, queridos, mostra um homem realizando o que muitos de nós hoje chamamos obra social. Um setorzinho de nossas igrejas. Os especialistas do segundo mandamento. Os demais estão desincumbidos. Isso aqui é desafiador. O trabalho social pode ser um departamento, assim como o trabalho de missões evangelístico pode ser um departamento dos especialistas em evangelismo. A história só alcança o seu impacto total se a gente se lembra do propósito dela ter sido contada.
Essa parábola de Jesus foi registrada para descrever o nosso amor pelos nossos semelhantes. Meus irmãos, as igrejas evangélicas atuais não se negam de forma nenhuma a socorrer necessitados e feridos, embora ontem pela manhã eu fui procurado por uma pessoa que congrega numa igreja. Não vou citar o nome porque não importa. Nesta igreja o pastor recebe para ser pastor, e não é pouco, e recebe na sua profissão, porque ele também tem profissão. Uma igreja relativamente abastada, que não fez um movimento sequer nessa calamidade. Não fez nenhum movimento, nem de arrecadação, nem de doação, nem de procurar as vítimas. E essa pessoa veio aqui na nossa comunidade. E nós vamos recebê-la. Os contrastes são grandes. Geralmente, o trabalho de assistência social é visto como responsabilidade secundária. É uma tarefa que a gente realiza se houver tempo e dinheiro no orçamento, e somente depois de a gente se satisfazer com o Ministério da Educação ou o Ministério Evangelístico. Ou louvor, quem sabe. A parábola, porém, desmonta este esquema de prioridades que as instituições chamadas de igreja têm construído, e nós precisamos nos render à palavra de Deus nesse momento e entendê-la por absoluto. Foi o que aconteceu agora com essas enchentes. Os prédios de algumas igrejas foram afetados. Quem deve ser salvo primeiro, as pessoas ou os prédios? Quem é a igreja em primeiro momento, nessa hora, que precisa de socorro? As paredes ou as pessoas? É simples. Nós construímos um esquema, uma hierarquia de prioridades. E às vezes, nossa pouca exposição à palavra é que faz a gente construir, gerir igreja como a gente conduzir a nossa empresa. Eu me lembro de um grande pastor aí, grande porque ele tem muitos seguidores no Brasil, não vem ao caso quem é, em que ele está dando curso de como você pode explodir com a sua igreja. Explodir quer dizer, né? É outra palavra do mercado. É fazer a igreja explodir em crescimento, vamos colocar assim. E queria trazer para a igreja a experiência que ele teve como gestor de multinacionais. Então ele vem assim, tipo, vou contar umas regrinhas para vocês e a nossa igreja vai explodir. Mas é assim. Vocês me perdoem, queridos. Nós precisamos orar pela igreja no Rio Grande, por esse país afora, para que Deus envie trabalhadores para a sua seara, porque pastores que cuidam de gente, não de coisas, não são meramente administradores. São vocacionados, capacitados, pecadores igualmente como seus membros são, mas que sabem que são pecadores e que sabem que é no Evangelho que está a nossa ferramenta. E por que ferramenta? Porque primeiro é para nós, para o pastor, e é porque é para ele ferramenta que ele usa na vida dos demais. É lamentável ver a situação da igreja hoje que se transformou em negócio. E eu não estou falando de dinheiro só, mas de projetos de poder, de estruturas humanas construídas sem essa exposição ao Evangelho, sem esse ser derrubado, desnudado, apontado como pecador incapaz e carente da graça de Deus. Essa parábola, eu vou repetir essa frase, desmonta o nosso esquema de prioridades.
Jesus usa a obra de misericórdia para mostrar a essência da justiça que Deus exige em nossos relacionamentos. Esse não é, em hipótese alguma, um caso isolado. Tiago 2, 15, 16 nos mostra isso também. 1 João 3, 17 e 18 vai na mesma direção. Os cristãos ali são exortados a atender às necessidades físicas e econômicas dos irmãos. Não é opcional. Se alguém se diz cristão e não faz isso, 1 João 3,17 pergunta como o amor de Deus pode permanecer nele. A verdade impactante é que a obra de misericórdia é fundamental como identificação na nossa fé. Não é ela que nos dá identidade, é Cristo, mas é ela quem nos identifica. Nesse mundo escuro, corrupto, às vezes insensível, indiferente, nós somos convidados a examinar a Escritura, a palavra de Deus, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e divide alma e espírito, que penetra o coração e os pensamentos. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Por isso, se você não congrega conosco, procure uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Não é se você gosta do pastor. Não é se lá os seus amigos estão. Não é nem se nessa igreja tem escolinha ou não tem escolinha. Não é nem se essa igreja fica longe ou perto. Porque eu sei de irmãos que saíram do nosso meio que até hoje não conseguiram, que moram longe, encontrar uma igreja para ficar. Claro que isso é mais complexo. Mas eu queria dizer assim para você nessa manhã, independentemente de quem ocupar esse púlpito ou quem for o pastor dessa comunidade, não aceitem nada menos do que a pregação do Evangelho, a exposição da Escritura, que é a nossa única esperança para nos desnudar, nos fazer dobrar o nosso joelho e pedir misericórdia. E reerguer com a graça de Cristo para poder arregaçar as mangas e servir. Porque é essa a dinâmica. Ninguém está imaginando que agora a gente vai fazer uma promoção de marketing, uma espécie de publicação em rede social de estímulos emocionais que sensibilizam os corações para nos engajarmos em missão. É a palavra de Deus que tem que fazer isso. Porque se você não estiver preparado pela palavra, no primeiro obstáculo você vai correr. A primeira atitude de ingratidão de uma casa que você está limpando, você vai ficar indignado. Você vai ficar indignado com os teus irmãos que não estão te acompanhando. E você vai começar a reclamar e murmurar porque você se sente sozinho. E às vezes essa é uma realidade. Mas aí você é lembrado de novo que você é um pecador. E que em outras ocasiões, ou ainda hoje, ou ainda futuramente, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer de conta que você não está vendo. E você não vai se envolver. É isso que nós somos. É por isso que aquela cruz é tão pesada. É por isso que ela é tão dolorida. Que Jesus tomou sobre si nossos pecados, não é pouca coisa. E o Evangelho, ele literalmente começa aqui, meus irmãos. A gente se torna crente, não é se a gente segue as regras, os passos, os princípios e esse monte de coisa que não tem nada a ver com o Evangelho, mas se a gente se dá conta, à luz da palavra de Deus, que a gente é desventurado.
que a gente não tem recurso em nós mesmos, que a gente não ama de verdade, que a gente não se importa de verdade, que às vezes a gente vai até porque alguém nos empurra para ir, que na verdade a gente não se importa, desde que a nossa vida esteja em ordem, nossas contas, nossa agenda. Essa é a verdade. E não se assuste não. Essa minha fala não é a fala de um pastor chateado. Essa é a leitura correta de nós seres humanos. Porém, o evangelho que nos mostra essa realidade pecaminosa nos reergue também com a graça de Cristo. E põe diante da gente um cara ferido na estrada para Jericó. E nos convida a uma resposta. O que vamos fazer? Eu teria muita coisa para dizer nessa manhã. Coisas que nessa hora começam a vir à minha lembrança,